Viva, o meu nome é Samuel Lourenço, sou autor do blog Blogtrónica. Hoje vou fazer uma instalação do Cooks no Kubuntu 18.04 LTS. Vou explorar esta aplicação e, por fim, faço então a minha avaliação, o meu primeiro parecer desta aplicação de simulação. Portanto, uma vez que estou a executar no Kubuntu, vou então escolher a opção destinada ao Ubuntu, que é compatível. Vou escolher então a última opção, que é 0.0.18. E neste caso escolho a opção de 64 bits. Portanto, faço então o download deste pacote. É só aguardar um pouco. E cá está o pacote. Para fazer a instalação posso fazer de duas maneiras. Uma, escolhendo a opção corrente com o QAPT, que é o instalador de pacotes gráfico. E a outra, portanto, se todas as dependências estão satisfeitas, já agora eu devo advertir que o Cooks não pode ser instalado na versão mais recente do Kubuntu, o 20.04, precisamente porque as dependências já não são suportadas. Neste caso, uma vez que estou a correr debaixo da versão do 18.04 LTS do Kubuntu, não tenho esse problema. Isto de facto é uma pena, porque o Cooks está desatualizado. Também posso instalar através da linha de comandos. Para fazer então a instalação da linha de comandos, tenho que fazer através do dpackage, portanto sudo dpackage com a opção "-i". Aliás, primeiro tenho que fazer cd downloads e depois é que faço sudo dpackage "-i". E, por exemplo, se eu puser o Q e o U e fizer o tab, aparece-me então o resto do nome do ficheiro. Introduzo então a minha password de administrador, de root. Portanto, neste momento está então a instalar o Cooks. Cooks já agora é o acrónimo de Quite Universal Circuit Simulator. E se eu for aqui ao menu, dentro das aplicações, já devo encontrar o Cooks. Portanto, que em princípio estaria alguns aqui. Ou então posso sempre procurar e consigo encontrar a aplicação. Uma primeira impressão que eu tenho é que de facto esta aplicação não é muito intuitiva, não a acho muito intuitiva. É preciso sempre criar um projeto antes de fazer qualquer coisa, senão não é possível trabalhar com ela. Neste caso vou criar um novo projeto chamado projeto, com C já agora. Crio também um novo esquemático.
então posso já, com este esquemático aberto, posso já começar a utilizá-lo. Por exemplo, eu estive aqui já a fazer um primeiro teste ontem. Uma ferramenta muito curiosa seria o Filter Synthesis. Isto para quê? Para desenhar filtros. Esta ferramenta de facto é muito valiosa. Por exemplo, eu quero desenhar um filtro alinhado a Chebyshev, passo abaixo com ordem 7, sétima ordem. Uma coisa que eu não acho intuitiva neste programa é que os campos que não são para preencher aparecem como se fossem para preencher. É preciso estar a selecioná-los ou estar a tentar selecioná-los para ver se de facto eles podem ser preenchidos ou não. Neste caso, os campos que é para preencher são os únicos que podem ser selecionados. Portanto, neste caso, quero uma frequência de corte, eles aqui chamam Corner Frequency, a frequência de corte 56 MHz. Portanto, neste caso, só posso selecionar a ordem, a frequência de corte e também o Passband Ripple. Passband Ripple interessa-me que seja de 0,01 dB. O Stop Band Attenuation também não é relevante. E por último tenho que escolher a impedância. Calculo, fica no clipboard e faço então um paste e cá tenho o circuito. Portanto, vou fazer uma simulação. Vou ter que deixar de fazer paste, senão aparece-me sempre outro circuito para poder fazer paste. Não me interessa fazer isso. Fazer uma simulação com a opção Simulate. Vou ter que gravar o diagrama do circuito. Pode ser, por exemplo, filtro. Eu já fiz a simulação, no entanto não mostra nada, tenho que introduzir um gráfico. Neste caso vou escolher o gráfico cartesiano e interessa-me ver então a resposta em frequência, que seria esta, dBs21. Faço apply e faço OK. E esta é a resposta em frequência. Neste caso também me interessa alterar os parâmetros, uma vez que eu está a começar a 5,6 MHz e a parar o gráfico a 560 MHz. Isto é as definições do sweep. Neste caso, o que é que eu faço? Edit Properties e quero só de 1 MHz a, por exemplo, 100 MHz. Apply, OK. Faço nova simulação e cá está a resposta em frequência. Posso mais uma vez alterar os parâmetros de simulação para apanhar mais dados. Já agora aumento o número de pontos. Neste caso vou fazer de 10 a 1 GB. Tenho que fazer simulação novamente. Que é de 10 a 1 GB é demais. Se calhar como estava antes, estava bem. Também posso aumentar o tamanho da janela, se bem que por acaso não está a deixar fazer isso.
Portanto, este programa de facto não é muito intuitivo. Portanto, de facto, o programa é muito útil. A pena é, em primeiro lugar, não acho que seja muito intuitivo utilizá-lo, mas isso também é uma opinião mais pessoal, tem a ver com a minha experiência, uma vez que é a segunda vez que eu estou a explorar este programa. Mas a crítica mais grave que eu tenho a fazer é que o programa precisaria de ser atualizado para trabalhar com as novas versões do Kubuntu. Uma vez que no Kubuntu 20.04 o programa requer dependências que já não podem ser utilizadas, já nem sequer estão acessíveis. Posto isto, vou então continuar a explorar o programa. Portanto, aqui tenho aqui outras funções, por exemplo, fazer uma síntese de atenuadores. Já agora vou fazer aqui, vou gravar, fazer um new, vou sintetizar um atenuador. Por exemplo, quero um atenuador de 20 decibéis com impedância de entrada 50 ohms e impedância de saída 50 ohms. Posso escolher aqui um filtro T, um atenuador em T ou um atenuador em Pi, ou então um bridge T. Neste caso quero o clássico Pi. Portanto, eu calculo estes valores, o R1, o R2 e o R3. Portanto, se eu fizer um paste, já tenho então aqui o atenuador, tal como eu quero que ele fique. Agora, uma chatice é que eu tenho que tirar a opção do paste, porque fica persistente, aparentemente. Posso fazer aqui outras coisas. Por exemplo, o cálculo de linhas de transmissão. Tenho aqui vários tipos de linhas de transmissão. Microstrip, single-ended. Tenho aqui algo que parece um par diferencial, se bem que aqui não dá a opção de impedância diferencial. Isto é impedância single-ended em modo odd e even. Tenho aqui a guia de onda coplanar. Tenho aqui guia de onda coplanar com massa, com plano de massa. Por exemplo, vou escolher aqui esta opção. Já agora vou fazer aqui um cálculo mais realista. Para isso preciso de ir a um fabricante de placas que é o OSH Park. Isto porquê? Porque o OSH Park fornece as especificações para as placas de circuito impresso. Vou então fazer aqui um cálculo realista. Neste caso interessa-me o serviço de 4 camadas. E as especificações que me interessam é o stack up, para já. Portanto, o stack up, o que é que o stack up me diz? Diz que eu tenho aqui um prepeg de 6,7 mil, portanto a altura será a altura do prepeg. Este pano aqui é o pano, um dos panos internos da massa, de power, neste caso tipicamente é o da massa, é o que interessa colocar, será o da massa. Portanto, a altura, neste caso então, é de 6,7. O T é a espessura do cobre superior. Neste caso é a camada externa é 1,4.
Depois tenho aqui outros fatores para preencher. Já agora também vou preencher aqui o S. Tipicamente eu utilizo regras 10/8, ou seja, 10 é a espessura mínima da pista, 8 é a espessura, o espaçamento mínimo. Portanto, neste caso vou utilizar o espaçamento mínimo porque é mais fácil depois de desenhar a PCB. Isto eu estou a fazer isto como se fosse um cálculo real. O que me interessa então é calcular o W. O L não me interessa muito, não me interessa calcular o L, mas pode ser relevante depois para ver qual é o comportamento em termos de desfazamento ao longo da pista. Tenho aqui também outros fatores a considerar. Um deles é o ER. Neste caso vou preencher o ER à frequência de 1 GB. E interessa-me aqui outros fatores, por exemplo, strip conductivity vou deixar estar, este valor. E o dielectric loss tangent provavelmente vou ter que consultar ou então deixo estar. Para preencher estes dados em falta, o OSPARC fornece a folha de dados do material, do FR408. Portanto, o ER é a permissividade do material. Neste caso, vou escolher o ER a 1 GB para estar de acordo com o que está aqui. Também posso colocar aqui 100 MB e pôr o ER a 100 MB. Neste caso, tipicamente, utiliza-se o ER de 1 GB, portanto 3,69, cá está. O loss tangent, posso colocar aqui este valor, que é 0,0091. E o que me interessa fazer, uma vez que me interessa calcular os parâmetros físicos, aqui interessa-me calcular a largura da pista. O S é como se fosse dado. Por exemplo, se eu quisesse calcular o S, tinha que preencher já a largura da pista e eu ia calcular o S. Já agora vou fazer isso. Vou fazer synthesize. Portanto, eu aqui calculo o S, mas neste caso não me interessa calcular o S. Vou dizer que o meu S é 8000 e vou fazer synthesize e ele diz-me que a minha pista vai ter que ter uma largura de 7,07 milos. Neste caso eu esqueci de definir também um parâmetro que era a impedância. Isto seria válido para uma impedância de 72 ohms. Neste caso interessa-me ter uma impedância de 50 ohms. Faço synthesize outra vez e cá está. A função Analyze também é interessante. Estive a ver isto ontem. Por exemplo, eu tenho uma pista de 13,8 milos, por exemplo. Eu vou manter o resto dos parâmetros e interessa-me então analisar para verificar qual é a impedância que eu tenho. Faço então um Analyze e chego à conclusão que a impedância da minha pista é de 49 ohms. Portanto, vou ver aqui quais são outras ferramentas. Matching Circuit parece-me ser interessante. Por exemplo, quero fazer um Matching Circuit 50 ohms para 75 ohms. Isto parece-me ser uma função interessante, não tinha reparado nisto antes. Posso também ver aqui cores de resistores, por exemplo,
vou escolher aqui uma resistência de 270 ohms, 5%. Dá-me aqui a resistência mais próxima, neste caso está em cheio, uma vez que eu escolhi um valor que é típico encontrar na escala é 24, e diz-me que o resistor, ou que a resistência, deve ter uma barra a vermelho, uma barra a violeta, uma barra castanha. Neste caso o black é para ignorar. Estas resistências tipicamente só têm 4 barras. Eu escolhi uma tolerância de 5%, esta barra não devia de aparecer sequer, e a última barra é a dourada. Bom, eu penso que para uma primeira impressão este vídeo já mostrou muita coisa. Não pretendo explorar mais do que isto. A minha crítica de facto seria que a falta de atualização do Cooks, porque esta ferramenta é muito valiosa e é pena não estar suficientemente atualizada. Aliás, já nem está no repositório do Kubuntu 18.04, precisamente porque a versão do Qt que é requerida para esta ferramenta é a versão 3, que já está muito desatualizada. E isto é tanto mais grave no Kubuntu 20.04 LTS, que nem sequer tens as dependências necessárias para correr o Cooks. Portanto, posto isto, espero que tenha gostado deste vídeo. Se tiver alguma questão que queira colocar, disponha, que eu responderei. Da minha parte é tudo, e até uma próxima.